Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, para mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá em Salmos, capítulo 46. Vamos ler juntos. O texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, nós temos vivido dias, de incertezas, de instabilidades. E muitas vezes, diante de todas essas inseguranças, nós nos sentimos mal. É difícil atravessar tudo isso com o coração estável e tranquilo. É fato que há dias de dificuldade, de ansiedade, de desespero, de preocupações, mas nós que conhecemos a Cristo temos a esperança em Cristo Jesus. Nós temos a nossa esperança no Deus Todo-Poderoso. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Esse texto, ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E isso é algo que precisa estar muito firme no nosso coração. Eu sei que os dias são difíceis, talvez mais difíceis para alguns em alguns aspectos, mais difíceis para outros em outros aspectos, mas o fato é que em alguma medida tudo isso tem sido difícil para cada um de nós. Todo esse tempo da pandemia, do isolamento social, das dificuldades de sociabilidade, de finanças e tantas coisas. Mas o fato é que, apesar de todas as coisas que nós conhecemos estarem sendo abaladas, de todas as supostas certezas e seguranças que nós tínhamos estarem sendo abaladas, existe algo que permanece para todo sempre e que permanece inabalável, que é o nosso Deus, que é quem Ele é. E o texto começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É importante que nós guardemos esse texto no nosso coração, que nós lembremos que Deus é o nosso refúgio, que é esse lugar para onde nós podemos correr e nos abrigar. Ele é a nossa fortaleza, é esse lugar de segurança, onde nós podemos habitar e confiar que Ele cuidará de nós e encaminhará todas as coisas, apesar das circunstâncias nos dizerem que não. Então é importante que lembremos disso, que nas tribulações, que nas dificuldades, Deus permanece conosco. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então é importante que nós lembremos disso, porque muitas vezes nos tempos de dificuldade, parece que de repente nós começamos a questionar onde está Deus, o que está acontecendo, por que estou passando por isso. Mas o fato é que independente das circunstâncias que estejamos vivendo, podemos olhar para Deus e ter certeza de que Ele está conosco, de que Ele cuida de nós. É importante que nós lembremos disso também, que a instabilidade das situações à nossa volta, elas não colocam em xeque, elas não colocam em dúvida a estabilidade do nosso Deus. O nosso Deus, ele tem um caráter inabalável, diferente do nosso que precisa, que carece de transformação, diferente do nosso caráter que precisa dessa lapidação de Deus. O caráter de Deus é perfeito, Deus é plenamente íntegro e cumpre tudo aquilo que ele diz. O seu caráter é íntegro e não volta atrás, e não muda, e não é abalado pelas circunstâncias, assim como acontece muitas vezes conosco. Nós muitas vezes mudamos ou alteramos o nosso comportamento, dependendo de como as circunstâncias estão ocorrendo. Mas Deus não, Deus permanece inabalável. O poder permanece em suas mãos, o domínio e o governo de todas as coisas repousam em suas mãos.
E é nessa segurança que nós podemos habitar, é nessa segurança que nós podemos descansar o nosso coração. Então lembre disso, por mais que os dias tenham sido difíceis e continuem sendo, por mais que as situações da sua e da minha vida pareçam instáveis, pareçam incertas, inseguras, lembre que existe uma estabilidade no nosso Deus. Ele é estável, aquilo que ele propõe, né, é estável. Ele pode trazer essa estabilidade de que precisamos, mesmo em tempos difíceis. Ele pode trazer a sua paz, ele pode trazer a sua graça, ele pode trazer o seu amor, ele pode trazer o seu sustento para as nossas vidas. E é importante que lembremos disso, que podemos recorrer a Deus, que as instabilidades da vida não abalam a estabilidade, a segurança, a fortaleza que existe no nosso Deus. Ele continua sendo nosso refúgio, ele continua sendo nosso abrigo seguro, esse lugar para onde nós podemos correr. E essa pessoa com quem nós podemos nos relacionar todos os dias das nossas vidas e que sempre vai estar pronto para nos amparar, para nos cuidar, para nos sarar, para nos fortalecer diante de todas as coisas. Então lembre disso. O texto, ele fala sobre as condições da natureza, né? E de repente ele começa dizendo: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Ele começa a usar aí figuras da natureza que para nós representam estabilidade, né? Imagine só, a terra se transtornar, né? Os montes se abalarem. Isso parece estranho, né? Isso parece algo muito improvável, porque são coisas que, ao nosso ver, parecem muito estáveis, mas não são. O fato é que as coisas da nossa vida, elas podem mudar. As circunstâncias das nossas vidas, elas podem mudar. Horas podem ser mais favoráveis e em outros momentos serem desfavoráveis. Mas o fato é que teremos que lidar com tudo isso. Mas podemos lembrar que o nosso Deus, ele permanece sendo quem ele é. E nele nós podemos encontrar essa estabilidade, essa paz, esse refúgio, essa segurança, essa fortaleza que nós tanto precisamos nos dias de hoje. Então, amado, se você tem vivido tempos difíceis, lembre dessa palavra, guarda no teu coração, busque a presença de Deus, busque ao Senhor em oração, em louvor, em leitura da palavra, e certamente o Senhor pode trazer essa paz, essa tranquilidade que o teu coração precisa. Há estabilidade em Deus. E muitas vezes nós precisamos só chegar até Ele, buscar a sua presença e certamente a sua paz, a sua graça vai inundar o nosso coração e vai nos ajudar a lidar com as instabilidades da vida. E certamente nós vamos crescer, amadurecer, aprender na jornada com o Senhor. Ele está sempre disposto a ser o nosso abrigo, a nos sustentar, a ser esse que nos segura, que nos ampara, que nos mantém. Então, humilhe-se diante de Deus, reconheça suas falhas, seus pecados, confesse-os diante do Senhor, busque a graça de Deus e certamente essa graça redentora, essa graça tremenda que só há no nosso Deus pode te revestir, pode te ajudar, pode nos ajudar a encarar todos os desafios e as instabilidades que a vida em algum momento nos propôs. Então voltemos-nos para Deus, nele há segurança, paz, força e vigor. Que Deus nos dê uma semana cheia da graça, da sabedoria, do discernimento, da palavra do Senhor. Até mais.